Olá pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Tiroteio em Vila Velha fere uma jovem de 18 anos. Ela seguia de bicicleta quando foi atingida por bala perdida. Em Manguinhos, 3 trabalhadores foram assaltados. Um deles reagiu e foi baleado. Moradores aplaudem a prisão de um bandido. Amigo, o negócio não tá fácil no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Criança é picada por escorpião no norte do estado e é transferida em estado grave para o Hospital Infantil de Vitória. Expectativa para o retorno às aulas presenciais em setembro. A grande dúvida está no ensino infantil. O desabafo de comerciantes que tentam sobreviver à crise nessa pandemia. Restaurantes tradicionais fazem campanha para incentivar a compra em lojas de bairros. Merendeiras se unem para alimentar quem tem fome. Sem aula nas escolas, elas preparam refeições solidárias. O grupo já doou mais de 30 mil marmitas. E ainda, a crise pescou os shows e o cantor virou pescador. E assim, o Adriano vai remando contra a maré, tirando música na mansidão das águas. Agora, no TN1. O TN1 de hoje abre falando de solidariedade. Depois de 5 meses de portas fechadas e de muito prejuízo, um empresário de Vitória decidiu fazer um pedido de socorro na internet. Pois é, o desabafo de quem luta para manter o negócio deu certo. A publicação alcançou mais de 49 mil pessoas e deu esperança para seguir em frente. O post nas redes sociais foi um pedido de socorro. Em meio à pandemia, a empresa teve uma redução no caixa de 80%. Sem demanda, a sensação de estar próximo ao fim era cada vez mais constante na vida do Carlos, que há 15 anos tem como trabalho esta esfirreria em Jardim da Penha. Naquele momento a gente estava fazendo um chamado para os nossos clientes, como a gente habitualmente já faz nas redes sociais. E a gente não esperava que a reação fosse ser tão imediata e tão grande como foi. Então aquele post, na verdade, ele viralizou por causa da sensibilidade que as pessoas têm com a situação que a gente está passando. E isso foi muito satisfatório para a gente. A publicação alcançou mais de 49 mil pessoas, milhares de compartilhamentos e comentários e uma onda de solidariedade que chegou de diversas formas. A gente recebeu muitas reações que nos sensibilizaram demais. No primeiro dia, a gente teve uma cliente que veio aqui comprar umas esfirras, chegou com um saco de moedas, botou em cima do balcão, e aí na hora que a gente achou que ela tinha trazido as moedas para trocar, ela falou assim, não, eu vim trazer para vocês. A gente conferiu, tinha R$250 em moedas de doação. A ajuda foi direcionada a todos que colocam a mão na massa. Mesmo diante de todas as dificuldades, os 23 funcionários permaneceram na empresa. Ninguém foi demitido, mesmo com a pandemia. Giza é uma dessas funcionárias. O que isso significa para você, Giza? Significa bastante, né? Porque é daqui que a gente leva o alimento para a nossa casa. Temos vários colegas de trabalho, são 23 famílias e a empresa é a nossa família, né? Que nós permanecemos aqui mais tempo do que a nossa família de verdade mesmo. Então, assim, é muito importante. As vendas aumentaram 4 vezes mais. Enquanto as maravilhosas e tradicionais esfirras voltam a ser a primeira opção de muitos pedidos via aplicativo, famílias ganham força para trabalhar confiantes e seguras de que tudo vai passar, menos a gratidão. Pois é, alegria ver exemplos assim, né? E final de noite de domingo tem que ter ou uma pizza ou uma esfirra, né, pessoal? É muito tempo parado, né? Não e é? ver que está tudo começando a voltar aí, precisa dessa ajuda, é fantástico Super poder ajudar. sim. E olha, pessoal, vereadores de Vitória promulgaram lei que permite a flexibilização do funcionamento de bares, restaurantes, shoppings e comércios de rua. De acordo com a lei que já está em vigor, os estabelecimentos poderão funcionar de segunda a sexta, de 10 da manhã às 10 da noite. Aos sábados e domingos,
Restaurantes e lojas de rua poderão atender até às 11 da noite, o que contraria as regras determinadas pelo governo do estado. A prefeitura informou que vai observar as recomendações da Procuradoria-Geral do município para definir a ação diante do cenário. Nós entramos em contato com o Procurador-Geral do Estado, que informou que a lei municipal é inconstitucional e o governo vai entrar na justiça ainda hoje contra essas medidas. E o presidente da FEComércio disse que 5.000 estabelecimentos tiveram que encerrar as atividades por causa da pandemia. Por isso, para a retomada, ele faz um apelo para que os capixabas consumam nos estabelecimentos do município onde moram. Infelizmente, a pandemia trouxe gravíssimos prejuízos para o comércio de um modo geral. Ou seja, mais de 5.000 estabelecimentos comerciais em nosso estado tiveram que encerrar suas atividades. E persistindo essa situação, com certeza, mais de 2.000 poderão também fechar. Para isso, nós apelamos para a população que dê preferência em suas compras, em seus bairros, em suas cidades, até porque vai contribuir para o restauro da nossa economia. E faculdades podem voltar a ter aula presencial em setembro. Durante a coletiva da Secretaria de Saúde, foi falado também sobre um modelo de inquérito sorológico voltado para as escolas. Vamos entender melhor agora. A repórter Tainá Lopes conversa ao vivo com o subsecretário de Saúde, o Luiz Carlos Reblin. Muito boa tarde para vocês, Tainá. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Georgia, a todos que nos acompanham. Já começo, então, questionando o Reblin justamente sobre essa possibilidade, né? Essa suspensão das aulas presenciais, essa determinação, vai até o dia 31, que é a próxima segunda-feira. Reblin, primeiro, muito obrigada pela sua participação. A partir do dia 1º de setembro, é possível que essas aulas possam retornar de maneira presencial? Que grupo é esse que vai poder, talvez, retornar a essas aulas presenciais? E como que vai funcionar essa investigação para manter a segurança durante o processo? Bem, eu agradeço a oportunidade. Nós, ao longo dessa pandemia toda, que nós tivemos que encerrar várias atividades, nós nos programamos, elaboramos protocolo para retornar às atividades. E também assim será para o segmento escolar, para a educação. Os protocolos foram elaborados e eles são basicamente os mesmos protocolos, tanto para aqueles mais, para os adultos, para os jovens, adolescentes, e um pouco mais de dificuldade ainda para aquele grupo menor, das crianças menores. Mas ainda estamos em fase de elaboração desse grupo menor. Então, o governo está preparando o anúncio, né, das atividades, do retorno das atividades escolares, com possibilidades de, no mês de setembro, em algum momento do mês de setembro, a gente retornar de maneira gradativa algumas faixas etárias para a atividade escolar. Para cada uma dessas atividades, para cada escola, para cada faculdade, deverá ser elaborado um plano de atividades para a pandemia, de como vai funcionar, o que precisa ser observado, quais as medidas de controle, quantos alunos por sala, não será a sala inteira, que procedimentos de cuidado de distanciamento, higienização e um comitê de monitoramento em cada escola. Então, esta é a base do retorno às aulas. Um protocolo estabelecido, um plano para cada escola e um comitê de monitoramento desse plano. Quando a gente fala em inquérito sorológico voltado para essa questão educacional, ele vai ser feito início, acompanhando aí, vai ser como 4 etapas, por exemplo, não sei se são 4 etapas que serão aplicadas, mas o que preocupa muito, às vezes, os pais, esses exames serem realizados antes desse retorno à aula e não ter um acompanhamento durante esse retorno. O que vocês já podem adiantar que será feito em relação a esse inquérito sorológico? Em primeiro lugar, nós já incluímos a comunidade escolar no chamado teste PCR. Então, a pessoa com sintomas, aluno, professor do sistema educacional, ele também tem prioridade na realização do teste PCR, porque nós vamos chegar numa diminuição da doença, a gente espera que tudo aconteça na forma como vem ocorrendo,
que vai nos permitir esta redução de que para qualquer pessoa sintomática a gente possa fazer o PCR, né, é o exame daqueles contatos, isolar essas pessoas para evitar que a doença se dissemine e aumente novamente. Então nós estamos nos preparando para isso. Com a comunidade escolar, nós estamos também desenhando esse procedimento de realização de testes no começo, para saber a imunidade daquela comunidade escolar, saber quantas pessoas já entraram em contato e um monitoramento periódico, sistemático, de tempos em tempos, para ver como a doença ou se ela está avançando naquela comunidade escolar. Esse procedimento, esse inquérito, ele está sendo construído e vai ser em breve apresentado também para a sociedade. Tá certo. Reblin, como em todas as nossas conversas, a gente faz um resumo, né, de tudo isso que vem acontecendo em relação ao Covid-19. E eu trago aqui também o caso da Josimara Vieira de Souza. Ela tinha 50 anos, uma paciente que morreu no hospital em Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a família, recebeu 2 declarações de óbito. No primeiro documento, o hospital afirmou que ela havia morrido de choque séptico, broncopneumonia e um outro agravante relacionado à diabetes. Já na segunda declaração, a causa da morte foi apontada como angústia respiratória e Covid-19. Só que, segundo o filho da Josimara, o que aconteceu? Quando ela chegou nesse hospital, ela foi isolada, fez o teste que deu negativo para o Covid-19. Em seguida, ela foi encaminhada para uma UTI, não ficou isolada de outros pacientes e, inclusive, recebia ali todos os familiares, abraços e beijos, todo o carinho da família durante esse processo que ela permaneceu no hospital. A secretaria teve conhecimento desse caso, porque a gente precisa dar uma resposta a essa família de fato. Então, nós vamos verificar a situação, mas de fato, o paciente quando ele chega no hospital, se ele tem suspeita do Covid, ele é isolado até que se confirme ou descarte essa doença. A declaração de óbito ela é única, ela não existem 2 declarações de óbito. Também vamos verificar essa situação. Agora, nós precisamos verificar, porque as visitas estavam proibidas para qualquer paciente. Então, a gente vai verificar essa situação e vamos retornar para informar adequadamente qual foi a condição, a situação que aconteceu, infelizmente, esse óbito dessa pessoa. Tá certo. Aproveitando que a gente está junto, também te pergunto, porque o George trouxe agora há pouco essa informação também da Câmara de Vereadores, que aprovou a liberação de abertura dos bares aqui na capital até as 22 horas. E essa aprovação vai de contra o que diz as regras impostas pelo Estado. De fato, para os nossos amigos comerciantes, donos de bares, o que eles precisam seguir a partir de hoje? Eles podem, de fato, abrir o seu comércio até as 22 horas ou não? É necessário continuar seguindo as regras estaduais? A nossa Procuradoria, a Procuradoria do Estado, está cuidando desse tema e vai buscar, junto à Justiça, uma questão de que esta aprovação feita pela Câmara não tenha validade do ponto de vista jurídico. Portanto, no nosso entendimento, no entendimento da Procuradoria, o que vale são as regras estaduais. Os municípios, através do seu executivo e aprovado pelo Legislativo, a iniciativa é do Executivo e deve ser aprovada pelo Legislativo, ele pode suplementar as nossas regras, mas desde que elas sejam mais rígidas e não mais flexíveis. É esse o entendimento que a nossa Procuradoria tem. E ela está tratando desse assunto ainda no dia de hoje. O governo do estado tem uma previsão para poder flexibilizar um pouco mais a abertura desses comércios aqui na Grande Vitória, em todo o Espírito Santo? Existe algum estudo, algum levantamento que vem sendo realizado para já de fato poder, aos poucos, ir aumentando esse horário de funcionamento? Então, essa flexibilização, essa liberação, ela depende do risco de cada cidade. Na medida em que o risco vai ficando menor, como é o chamado risco verde, a maioria das atividades já está liberada com regras. É importante dizer, qualquer liberação de qualquer atividade hoje, se é risco moderado, risco baixo, ela terá regras. Então, quando um restaurante é autorizado a funcionar, ele precisa ter mesas distantes umas das outras, distanciamento entre as pessoas, condição de higienização, lavagem das mãos, o uso da máscara é obrigatório
só vai retirar no momento da alimentação. Então não é uma liberação que voltou ao que era antes. A liberação ela é com regras, mas a previsão de liberar especialmente grandes eventos, liberar bares, ela depende da situação epidemiológica, do número de casos, do número de óbitos daquele local. Se isso diminuiu para um risco baixo, a liberação da atividade é feita, mas com regras. Nós não podemos aceitar o que a gente está vendo, especialmente nas grandes cidades, que é uma frequência muito além da capacidade do estabelecimento, as pessoas sem uso de máscara, muito próximas umas das outras. Então, a mensagem que a gente tem, a responsabilidade por qualquer dano à saúde ou à vida de qualquer pessoa, ela é de responsabilidade civil e de consciência do dono do estabelecimento e de quem frequentou aquele estabelecimento naquelas condições. Então, a gente pede que as pessoas sigam as regras, porque a regra ela é analisada, ela dá condição de segurança para que a pessoa frequente determinado local ou atividade. Tá certo. Muito obrigada, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Saúde aqui, falando conosco sobre esses assuntos que envolvem aí o interesse de toda a sociedade em relação ao Covid-19. Eu devolvo para vocês aí do estúdio, Ingrid George. Obrigada, Tainá. Super importante o que disse o Reblin, porque enquanto vocês falavam, a gente mostrava imagens aqui de aglomeração, bares lotados, muita gente realmente sem máscara. Quer dizer, ficou o recado aí, olha aí as imagens, né? Isso à tarde, você imagina à noite, né? Então, quer dizer, fica o recado, a pandemia não acabou, gente. Olha, uma criança de 4 anos foi picada por um escorpião e está internada na UTI do Hospital Infantil de Vitória. Esther de Jesus mora no interior de Linhares e estava na casa da avó quando começou a passar mal com vômitos e convulsões. Ela reclamou de uma dor forte num dedinho e a avó desconfiou que seria picada de escorpião. A menina recebeu o soro para combater o veneno, mas o estado de saúde piorou. Esther foi transferida para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internada na UTI há mais de 1 semana. Precisou ser entubada. De acordo com a família, o estado de saúde segue grave, mas estável. Ela vem reagindo bem à medicação. E olha, vamos chamar então a repórter Suzy Faria, que traz 2 assuntos na ronda policial. Uma jovem vítima de bala perdida e o assalto que deixou um trabalhador ferido. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Ontem você levantou a questão de que estava ventando muito, hoje aqui continua ventando bastante, meu amigo. Bem, com relação a essa informação aí da tentativa de latrocínio, aconteceu em Manguinhos. Foi ontem à noite. 3 trabalhadores voltando para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, ainda tiveram que enfrentar 2 assaltantes, que sem se importar com o fato deles estarem uniformizados, de serem trabalhadores, acabaram assaltando os 3. E o pior disso tudo, George, sabe o que aconteceu? Mesmo eles não reagindo, entregando tudo que tinha, os ladrões mandaram que os 3 andassem, ou na linguagem deles, vazassem, e ainda atiraram. O único tiro, melhor dizendo, um único tiro, acabou acertando um desses trabalhadores, como você vai ver aí agora na matéria. Foi esse pescador de 60 anos de idade quem socorreu a vítima. Eu estava aqui assistindo o jogo, aí apareceu 3 rapazes com 2 bicicletas. Aí encostou no banco ali, aí pede o SAMU para mim. Demorou meia hora, o cara não estava aguentando mais de dor, aí eu socorri. A vítima que o pescador ajudou é um conferente de 27 anos de idade. Ele e mais 3 amigos estavam voltando do trabalho, todos eles estavam de bicicleta. Desciam por esta região aqui para ir para Manguinhos, onde moram. Foi nessa hora e nessa região que eles foram abordados por 2 assaltantes. Mesmo todos tendo entregue mochila e celular, o conferente acabou sendo baleado. Quando estavam chegando em Manguinhos, eles foram abordados por 2 rapazes que saíram de dentro do mato, do nada, e assaltaram eles. Levaram os pertences deles todos e mandaram eles não olhar para trás e vazar.
os 3. Só que mesmo assim, com covardia, o rapaz atirou nele, no meu esposo. A vítima, que estava de bicicleta, tentou pedalar até o centro de Manguinhos, mas no meio do caminho desistiu e foi ajudado por um amigo. Era por volta de 9h30 da noite. Ele veio de lá, que é baleado. Ainda o rapaz trouxe ele, ajudando ele. Ele não conseguia pedalar. A esposa dele contou ainda que o marido, um dia antes, comentou que estava com medo de ser assaltado por estar indo trabalhar de bicicleta. A tentativa de latrocínio revela a insegurança que estão vivendo os moradores dessa região, principalmente de Manguinhos. Ele chegou antes de onde foi para mim, eu estou com medo de ser assaltado, porque como é que eu vou correr com essa bicicleta? Tá tendo muito assalto, entendeu? Quase todo dia tendo assalto aí embaixo. Pois é, a situação lá em Manguinhos é de extrema insegurança. As pessoas que conversaram com a gente, mesmo sem gravar a entrevista, relataram que lá naquela região eles estão passando assim por uma dificuldade. Não importa a hora, o que acontece são os assaltos. Uma padaria que tem lá, um senhor chegou a comentar pra gente, toda semana é assaltada, George. Pois é, Suzy, você chegou a comentar comigo que o rapaz que foi baleado, ele chegou a pressentir que algo ruim poderia acontecer com ele? Exatamente. A esposa comentou que no dia anterior ele estava muito preocupado de ir trabalhar de bicicleta porque estava temendo ser assaltado. Antes da pandemia, ele ia sempre de ônibus. Depois, com a pandemia, com medo de andar em ônibus lotado, ele preferiu ir de moto. A moto deu problema. A solução foi qual? A bicicleta. E um dia antes, ele comentou isso com a esposa dele. E não deu outra, George. No dia seguinte, olha o que aconteceu. Uma situação bem triste, né? E o curioso é que mesmo os bandidos dizendo que era para eles irem embora, não olhar para trás, para vazar, como a própria esposa contou, ainda deram um tiro. A covardia. O tiro acertou a região lombar aí desse trabalhador, desse conferente. A esposa dele disse que ele teria hoje que passar por uma cirurgia, mas desde ontem que ele entrou no hospital, ela não pôde vê-lo. Então, só hoje, por volta de 11 horas, 11h30, é que ela iria conseguir ver o marido e saber ao certo o que ia acontecer com ele dentro do hospital. Realmente é uma situação lamentável mesmo, porque a orientação da polícia, né, Suzy, é sempre não reagir, nunca reaja, mas nesse caso especificamente, quer dizer, não houve nenhum tipo de reação e a vítima baleada. Uma tristeza mesmo, tristeza também a Suzy levantar essa questão lá de Manguinhos, uma região tão linda, né, uma região tão frequentada, tão visitada e tão insegura. Exatamente. É uma região que o pessoal está reclamando bastante, pedindo aí segurança, principalmente entre Manguinhos e a Estrada Nova, que é conhecida ali como Condomínio da Rossi. Tem muitos assaltos, inclusive um dos condomínios que tem ali um prédio, uma moradora comentou comigo que o síndico colocou um aviso no condomínio que é para ter muito cuidado quando estiver caminhando de manhã ou à noite, ou mesmo se estiver no ponto de ônibus esperando para ir trabalhar, que está acontecendo muito assalto. Então é para evitar praticar atividades físicas naquela região, naquele momento, nesses 2 momentos, de manhã e à noite, porque os assaltos ali estão frequentes. Então um aviso aí, né, para quem faz a estratégia da polícia, para verificação, para o policiamento ostensivo, dar uma passada com mais frequência naquela região para evitar esses assaltos, principalmente nesses 2 horários que a população está reclamando. Agora, Suzy, a gente sai da Serra e vai para Vila Velha, onde um jovem de 18 anos também foi baleado. O jovem seguia de bicicleta e foi atingido por uma bala perdida, foi isso? Foi, George. O negócio é o seguinte, por volta de 7h30, 8 horas, a jovem estava indo de bicicleta
lá em Ulisses Guimarães, seguia para a casa do namorado. No meio do caminho teve um tiroteio, ela acabou sendo atingida nas nádegas. Foi socorrida pelo próprio namorado e levado para o hospital. A informação é que há uma semana vem tendo tiroteio nessa região quase todas as noites. A polícia tem feito incursão nessa região todos os dias, mas até agora, infelizmente, não conseguiu acabar com isso. E quem sofre, a gente sabe o resultado dessa conta aí, né? É sempre as pessoas inocentes. A jovem chegou a comentar para a polícia que, enquanto ela estava andando na rua, passaram algumas pessoas dentro de um carro preto, e essas pessoas que estavam neste veículo dispararam contra outras pessoas que estavam na rua. Ela, que infelizmente, hora errada, no momento errado, acabou sendo atingida, não tendo nada a ver com essa briga. A jovem está bem, não corre risco de morte, foi levada pelo namorado para o hospital, socorrida sem problemas nenhum. Pois é, Suzy, essa é a ronda policial, tem mais alguma novidade aí? E, George, uma outra coisa, agora à tarde, tenho, Ingrid, agora há pouco saiu uma equipe aqui da DHPP, foi para Vista da Serra 2, onde um homem teria sido assassinado dentro do próprio carro. A equipe já está lá no local fazendo os primeiros levantamentos desse crime que aconteceu. E o que se sabe é que essa vítima teria 51 anos de idade. O nome já foi até divulgado, mas nas redes sociais. Como a gente não tem confirmação da polícia, a gente então não pode dizer o nome dele. Mas essa pessoa foi morta dentro do carro e já começam a circular informações que ele estaria parado por algum tempo na rua Vinhático, lá em Vista da Serra 2, estaria conversando com uma pessoa dentro do carro. Depois que essa pessoa saiu, deu apenas um tiro esse que acertou na cabeça da vítima. Como eu disse antes, a equipe da DHPP já está no local levantando os dados sobre essa ocorrência lá na Serra. Suzy, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez trazendo aí as principais informações dessa ronda policial. Obrigada, viu, Suzy? Valeu, Suzy, obrigado. Pois é, e vocês viram aí, nós falamos de insegurança em Manguinhos, na Serra, nós falamos de insegurança em Vila Velha, e agora prestem atenção, carro roubado, crianças assaltadas, moradores traumatizados com a onda de violência em Morada de Santa Fé, Cariacica. A comunidade está refém de bandidos a qualquer hora do dia. E a polícia é aplaudida toda vez que consegue tirar um criminoso da rua. Regina conta que o marido dela havia acabado de chegar em casa. Estava fechando o portão da garagem quando os bandidos chegaram. E um carro parou lentamente. Enquanto meu marido abaixava, o meu marido nem viu o carona sair com a arma em punho. Eu de cima que vi. Encostou no meu marido. E aí meu marido, inclusive, sempre diz, eu vou reagir. E na hora lá de cima eu só gritei, joga a chave. E aí ele jogou a chave, o cara abriu os portões, porque já tinha encostado, era só trancar com cadeado. O vagabundo abriu o portão, entrou dentro da garagem, deu ré, tirou o carro e levou o carro embora. O carro era novinho, apenas 3 meses de uso. Mais de 40 prestações para pagar ainda e um sentimento de revolta do tamanho do mundo. Era um HB20 em 3 meses de uso, 45 prestações ainda para pagar, né? Regina mora no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Esse caso aconteceu no início desse ano. E não é só ela que sofre com a onda de violência na região, não. Essa senhora, que acha melhor não mostrar o rosto, mora aqui há mais de 60 anos. Houve ocasião em que ela disse que teve que se esconder para não ser assaltada. Aqui a gente está nessa situação. A gente vê o assaltante assaltando, a gente se esconde atrás de carro, né? Faz que está entrando nos portões dos outros, para dizer que está entrando para dentro das casas da gente, para não ser assaltado também. E quando um criminoso é detido, não há outra reação a não ser essa. Essa situação mostrada no vídeo ocorreu no início da noite da última segunda-feira. E praticamente no mesmo horário, aqui na linha do trem, que fica perto do bairro Morada de Santa Fé, ocorria um tiroteio entre gangues rivais, segundo os moradores. Quem estava por aqui
ficou apavorado. O líder comunitário já não sabe mais o que fazer. Pediu providências para os órgãos de segurança e está aguardando por uma solução. Estamos vivendo um tempo muito difícil aqui no bairro Moraes de Santa Fé, como representante da comunidade. Nós já fizemos os encaminhamentos, reunião com o Coronel Ramalho, que é o secretário de Segurança, se colocou prontamente para nos ajudar, o comandante do 7º Batalhão e também o capitão daqui da região. Só que os recursos disponíveis que a Polícia Militar tem não atende os anseios da nossa comunidade. Há um déficit de policiamento, de viatura, de instrumentos, né, para que a polícia possa fazer um trabalho bem feito aqui. A gente nunca viu, nunca viveu uma situação como essa que estamos vivendo agora. De muita insegurança. Os meninos saem do portão, andam 5 metros, eles estão ficando sem os celulares deles, roubando assim a céu aberto. Além do susto, né, que acontece com a pessoa que é roubada, fica também o trauma nas crianças ou em quem está perto, em quem presencia essa situação. Pois é, minha amiga, quem não fica traumatizado com tanta violência e prejuízo, né? Bom, a PM diz que está presente na região, faz rondas, cercos táticos e abordagens a suspeitos. E reforçou a importância da comunidade registrar o boletim de ocorrência. De qualquer maneira, fica aqui o nosso pedido à PM para que olhe com mais carinho para essa região. O Ministério Público de Contas representou contra o prefeito de Água Doce do Norte, pedindo que ele devolva mais de R$100 mil aos cofres do município. Jaci Donato, quando era vice-prefeito da cidade, morava nos Estados Unidos. Mesmo assim, recebia salário de quase R$6 mil. Um total acumulado de R$104 mil em 2 anos. O caso só veio à tona quando o então prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite, foi internado com o coronavírus. Além da devolução do dinheiro, o Ministério Público pediu o bloqueio de 30% do recebimento mensal do prefeito. A representação está no Tribunal de Contas do Estado. Vamos de história de pescador? Na verdade, Ingrid, a história de um músico que, em meio à crise da pandemia, se viu obrigado a voltar à profissão de origem. Hoje é a pesca que leva comida para a mesa da família. Em vez da viola, o arpão é o instrumento de trabalho. Mas a música continua presente, embalada na mansidão das águas. Esta é uma história daquelas que até parece de pescador. Se liga no contexto. Um violão, um arpão, o mangue e o sertanejo. Chora, viola! Você me pede na casa que eu desapareça. Adriano Santana, músico, 35 anos, casado e pai de 3 filhos. Nascido na capital e morador de Jacaraípe, na Serra. Até março deste ano, agenda cheia de shows e muitas modas de viola. Mato esse amor me mata, o ciúme. Assim como toda a categoria, ele foi fisgado pelo anzol da crise e pela vara da pandemia. Com os bares e as casas de shows fechadas e a agenda de compromissos suspensa, o Adriano teve de reencontrar com as suas origens, teve de reencontrar com o ofício que sempre fez parte dele e da família. Quando eu olhei para um lado e vi que não tinha como fazer nada, como não tinha como estar atendendo ninguém no meu estúdio de gravação, como não tinha como estar tocando, fazendo algumas viagens para executar alguns shows, e me senti trancado. Eu pensei, a única forma que eu tenho agora de ajudar dentro da casa é pescar. Não tem outra forma, é pescar. E foi onde eu voltei a pescar de novo. O pescado é vendido e a grana ajuda a colocar comida no prato. O arpão, na minha vida, ele significa se erguer, significa também vitória, porque vários momentos da onde eu precisava, foi esse arpãozinho aqui que sustentou minha família por anos. A necessidade faz o sapo pular, o músico pescar e o ser humano agradecer. Voltar para o arpão não é decepção. A pesca, como ela sempre fez parte, sempre teve na minha vida isso, tá no sangue, eu não senti assim, aquela coisa, tô voltando para trás. Em alguns momentos eu sozinho aqui
em meio a todo essas árvores, esses manguezais. E antes de eu entrar na água, eu parava e pensava, até quando eu não vou conseguir expandir meu trabalho, até quando a gente vai ficar nessa? Na ida do passeio, fomos com um músico. Na volta, voltamos com um pescador. Arpão e o violão. O primeiro representa a luta atual, a da sobrevivência. O violão é a esperança em dias melhores. Segura firme que vai acontecer, vai chegar a sua hora. E a expectativa é essa. Enquanto a minha hora não chega, no ramo musical, é a pescaria que está fazendo sucesso. Ainda ontem chorei de saudade. Ai, sofrência! Relendo a carta, sentindo o perfume. Sofrência, né? Que lindo, lindas imagens, linda reportagem, linda história. Quantas pessoas não estão aí, como o Adriano, precisando se reinventar e, claro, sem perder a esperança em dias melhores, não é, João? Pois é, a pandemia mostrou exatamente isso, não importa, né? Você pode ir, chegar até um certo ponto, depois voltar à sua vida e recomeçar. São sempre recomeços. Os ciclos são assim, né, gente? Então, ó, parabéns ao Adriano, o momento não é fácil e é preciso leveza para seguir. Força e nunca, viu, Adriano? Pare de cantar. A seguir, o comércio já não está fácil. Vêm os bandidos e aumentam ainda mais o prejuízo. Os números da Covid no estado, os jovens estão mais expostos à contaminação. E por falar em coronavírus, você vai conhecer a proteção criada em posto de saúde de Vila Velha. Uma cápsula reforça a segurança dos profissionais e dos pacientes. E ainda, merendeiras se unem para alimentar quem tem fome. Sem aulas nas escolas, elas preparam refeições solidárias. O grupo já doou mais de 30 mil marmitas. A gente volta já já. Mesmo durante a crise econômica, empreendedores estão voltando a abrir as portas, tentando atrair os clientes. Mas a ação de bandidos vem dificultando ainda mais esse retorno. Para um dos comerciantes, o prejuízo já chega a R$20 mil com 3 arrombamentos nos últimos meses. Tristeza e impunidade. Esse é o sentimento da Marinei ao olhar para o salão assim, todo revirado. Estamos já passando por um momento difícil de pandemia, que ainda não voltamos a ter aquele movimento normal. Estamos voltando aos poucos, né? E ainda estamos passando por uma situação dessa de roubo. Essa é a terceira vez que o salão dela é arrombado na Praia da Costa, em Vila Velha, desde que voltou a funcionar em abril. A última vez foi há uma semana. Juntando as três, o prejuízo já chega a R$20 mil. Da primeira vez foram 2 caixas de ar-condicionado e das outras 2 vezes, a última vez foi semana passada e roubaram todos os fios também da parte de fora que foi colocado novamente. A audácia dos criminosos é tão grande que o salão da Marinei fica no 2º andar. Ela acredita que eles tenham escalado essa árvore e pulado para o telhado, para aí então fazer um buraco e entrar. O buraco é esse aí. A marca dos pés e das mãos dos criminosos ficaram pelas paredes. É até difícil imaginar alguém passando por um espaço tão estreito. Mas infelizmente, é verdade. E não é só o salão da Marinei que vem sofrendo com a ação de criminosos. A reclamação da insegurança ecoa na maioria dos comércios da região. Esse comerciante prefere não mostrar o rosto, mas também já teve prejuízo depois que reabriu há 3 meses. Fiação de ar-condicionado, fio de cobre, fora a manutenção que a gente tem que ficar dando em reparos, entendeu? Gesso, todo esse tipo de coisa. A realidade aqui, de quem luta para manter o comércio aberto em meio a uma pandemia, está muito desanimadora. Infelizmente, a gente está à mercê aí de, não sei se é mendigo ou se é assaltante, o que for, entendeu? E é da impunidade, né? Isso vai minando a gente cada vez mais, entendeu? A ponto, às vezes, até de desistir. Triste, né? A Polícia Militar mandou a resposta que você já sabe. Disse que faz patrulhamento dia e noite na região, além de cercos táticos e abordagens a suspeitos. E reforçou que é importante que as vítimas registrem a ocorrência. Muito triste a gente ver essas imagens aí. Puxa vida, tanto prejuízo, a vida já está tão difícil, né? E olha a pandemia do coronavírus no Espírito Santo. Ontem, durante uma entrevista coletiva, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, falou sobre o perfil de contaminação no estado.
Os jovens estão mais expostos ao vírus. Pessoas com idades entre 20 e 39 anos foram as que mais testaram positivo para a Covid-19 no Espírito Santo. A contaminação caiu na Grande Vitória e aumentou no interior. Nésio Fernandes acrescentou ainda que os números hoje estão próximos aos registrados em maio, quando estávamos no terceiro mês da pandemia. Agora, em agosto, houve uma redução de 26% no número de casos confirmados em 14 dias e redução de 18% no número de mortes. Pois é, nas últimas 24 horas, 23 pessoas perderam a vida no estado. Foram registrados 697 novos casos da doença. E a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu. Ontem estava em 72%, hoje chega a 70%. Veja mais detalhes aí do painel Covid. O Espírito Santo tem 107.191 casos confirmados, 3.068 mortos e 93.295 pessoas venceram o coronavírus. E profissionais de saúde tiveram uma ideia criativa para reduzir a possibilidade de contágio pelo coronavírus numa unidade de saúde de Vila Velha. Uma espécie de cápsula feita com cano PVC e plástico transparente foi montada na unidade de saúde de Jardim Marilândia. Em época de pandemia, o contato físico virou uma coisa restrita. Pensando nisso, médicos da unidade de saúde de Jardim Marilândia criaram um equipamento de proteção especial, uma cápsula que consegue isolar o paciente do médico. Como antes não tinha muito material, equipamentos de proteção individual, então nós ficamos muito apreensivos. E já que soubemos que nós iríamos ser uma unidade de referência para o Covid, então teve a necessidade de criar algo que desse mais proteção individual para toda a equipe. O objetivo da cápsula é levar mais segurança para os pacientes e também para os funcionários da unidade. Lá dentro da unidade, nós trabalhamos tranquilamente. Nós saímos da nossa casa e viemos trabalhar com muita tranquilidade. Pessoas com sintomas de Covid ou até mesmo sintomas gripais já são encaminhados direto aqui para essa sala especial. De junho, quando a cápsula foi instalada, até os dias de hoje, cerca de 600 pacientes já foram atendidos aqui. Primeiro é feita uma triagem na entrada da unidade de saúde. Depois, os pacientes passam pela área de fora do local para terem acesso à sala de tratamento contra a Covid-19, sem contato com as demais pessoas. Quando o paciente chega na portaria, nós temos técnicos de enfermagem preparados e capacitados e eles conversam com o paciente. Quando eles detectam que o paciente tem 2 ou mais sintomas gripais, eles já encaminham para o nosso setor, né? E esse paciente ele não tem acesso à unidade. O técnico de enfermagem ele pega o documento do paciente, pega o prontuário e traz até o nosso setor. E o paciente ele é encaminhado ao setor do Covid por fora da unidade, ele não tem acesso a dentro da unidade. Foi feita uma vaquinha com os médicos da unidade, que custearam os materiais e também montaram os equipamentos, que custou em torno de R$1.000. Que nós desejaríamos que houvesse esse espaço em outros lugares também, né? Porque pela nossa experiência está sendo muito produtivo. A unidade de saúde de Jardim Marilândia é referência para o atendimento de pacientes com Covid-19 na região. Ô Ingrid, vamos aos destaques do Jornal A Tribuna de hoje. Tem um destaque aqui muito interessante, abertas 16 mil vagas em cursos à distância. São opções em diversas áreas para fazer em casa, como engenharia, logística, arquitetura, educação física e marketing. Bacana, hein? Tem também detalhes sobre a Copa do Brasil, sobre o Campeonato Brasileiro. Veja aí. Estado vai ter 6 mil novos imóveis com prestação reduzida. Aqui na foto principal, ressaca e ventania aumentam destruição no litoral. Bancos perdoam juros e dão descontos em negociação de dívidas pelo WhatsApp. Advogado é procurado pela polícia por participação em assassinato. Maria Eduarda, 13 anos, dá show no Transcol e sonha em gravar CD. Gasolina já custa até R$ 4,69 na Grande Vitória.
E ainda é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 26 de agosto. No AT2, já passei por muitos cancelamentos. 16 mil vagas em cursos superiores, 100% à distância. E Nenê brilha e classifica o Fluminense. Um grupo de merendeiras da Serra decidiu fazer diferente. Com as escolas fechadas, em vez de ficar em casa, uniram forças para ajudar o próximo. Recebem doações e cozinham para matar a fome de famílias carentes da região do bairro Jardim Tropical. Mas para que esse trabalho continue, também dependem de ajuda. Um trabalho que não para. Praticamente uma linha de produção. Descasca, rala, tempera e mexe. Já são praticamente 5 meses de labuta. O que tempera esta comida não é apenas o sal e o alho, mas também algumas colheres de chá de solidariedade, medidas incontáveis de tempo e muito, mas muito amor. Desde março, merendeiras que trabalham em escolas da Serra e que estão afastadas do trabalho por conta da pandemia, se doam para quem elas nem conhecem. Cozinham para alimentar a fome de famílias carentes e pessoas em situação de rua no bairro Jardim Tropical. É tudo feito simples, conforme vocês também estão vendo, mas feito com muito zelo, como se fosse pra gente. A Lude assume. Poderia estar em casa, já que a escola em que trabalha está fechada. Só que aqui ela se sente útil e produtiva, solidariamente falando. É gratificante. Tá podendo ajudar, né? Que se eu estivesse em casa, eu tô parada sem fazer nada. E aqui tô trabalhando com as meninas. É muito bom. Hoje são 120 marmitas distribuídas. Já chegaram a ser 250. Tudo aqui vem de doação. O aluguel da casa em que a comida é produzida, doação. Os mantimentos, doação. Por exemplo, para amanhã já não tem arroz nem mistura garantidas. Para amanhã ainda não tem não, mas eu acredito que vai chegar. Aqui realmente a gente somos tudo doação, seja o espaço, seja o que é produzido, seja o gás. A gente se doa também para esse trabalho, porque todas nós somos voluntárias, ninguém ganha R$1 para estar aqui. Desde que a pandemia começou para cá, já foram 35 mil marmitas distribuídas. 60% delas para famílias carentes e 40% para moradores em situação de rua. Essa distribuição acontece de segunda a sexta-feira e fica aqui, ó, bem ao lado do campo de futebol de Jardim Tropical. A bateria do Bateria é carregada com a comida produzida pelas meninas. Da melhor qualidade e são sempre pessoas automaticamente educadas. O trabalho é voluntário, é verdade, mas o ritmo aqui é mais frenético que na escola em que as meninas merendeiras trabalham. Só que as escolas vão reabrir e elas vão precisar voltar para o batente. Dona Nil não. Ela é a única que não é merendeira e quer manter o projeto ativo. Se tiver novas mulheres para ajudar, Deus me der força e saúde, igual tem dado até aqui, e ter quem coma a comida e quem doa, que é o mais principal, eu estou aqui sim, para ajudar. Quando tudo isso passar e falarem da pandemia, a Marina e as meninas terão um capítulo especial neste momento difícil e histórico também. E a palavra é gratidão. Porque trabalha muito, mas é gratificante. É uma coisa que a gente faz para poder ajudar o próximo, mas que a gente é ajudado. Muitas das pessoas às vezes me falam, nossa, mas até quando você vai ficar fazendo essas marmitas? Eu não sei até quando, mas o que importa é que, independente até quando vai durar ainda esse trabalho nosso aqui, ele está sendo eficaz e gratificante. Que lição linda, né? Que lição linda. Só elogios para esse grupo de mulheres. E quem quiser ajudar a manter essa corrente solidária, por favor, liguem 99759-1647. Eu vou repetir, 99759-1647. Para quem tem vontade de ajudar, não tem fim, né? A solidariedade, para quem realmente é solidário, não tem fim. Não tem fim, não é? E fica a lição que todo mundo que ajuda fala a mesma coisa. A pessoa faz a felicidade do próximo, mas quem é feliz é quem mais ajuda. Então, ver a felicidade do outro, não é? Né? O TN1 faz um rápido intervalo e volta com informações sobre um assalto
que terminou com a vítima baleada em Manguinhos, na Serra. Pois é, e o nosso giro para saber como está o trânsito e como fica o tempo em todo o estado, além também da revitalização ali na região da Ponta da Fruta, em Vila Velha. A gente já volta. A gente volta a falar sobre o caso do conferente de 26 anos, baleado nas costas durante tentativa de assalto em Manguinhos, na Serra. O conferente e 2 amigos voltavam do trabalho quando os criminosos saíram de um mato e anunciaram o assalto. As vítimas entregaram o celular, mesmo assim os bandidos atiraram. Foi esse pescador de 60 anos de idade quem socorreu a vítima. Eu estava aqui assistindo o jogo, aí apareceu 3 rapazes com 2 bicicletas. Aí encostou no banco ali, aí pede o SAMU para mim. Demorou meia hora, o cara não estava aguentando mais de dor, aí eu socorri. A vítima que o pescador ajudou é um conferente de 27 anos de idade. Ele e mais 3 amigos estavam voltando do trabalho, todos eles estavam de bicicleta. Desciam por esta região aqui para ir para Manguinhos, onde moram. Foi nessa hora e nessa região que eles foram abordados por 2 assaltantes. Mesmo todos tendo entregue mochila e celular, o conferente acabou sendo baleado. Quando estava chegando em Manguinhos, eles foram abordados por 2 rapazes que saíram de dentro do mato, do nada, e assaltaram eles. Levaram os pertences deles todos e mandaram eles não olhar para trás e vazar, os 3. Só que mesmo assim, com covardia, o rapaz atirou nele, no meu esposo. A vítima, que estava de bicicleta, tentou pedalar até o centro de Manguinhos, mas no meio do caminho desistiu e foi ajudado por um amigo. Era por volta de 9h30 da noite. Ele veio de lá, que é baleado. Trazendo a bicicleta. Uhum. Ainda o rapaz trouxe ele, ajudando ele. Ele não conseguia pedalar. A esposa dele contou ainda que o marido, um dia antes, comentou que estava com medo de ser assaltado por estar indo trabalhar de bicicleta. A tentativa de latrocínio revela a insegurança que estão vivendo os moradores dessa região, principalmente de Manguinhos. Ele chegou ontem e falou para mim: eu estou com medo de ser assaltado, porque como é que eu vou correr com essa bicicleta? Tá tendo muito assalto, entendeu? Quase todo dia tendo assalto aí embaixo. Olha, o crime já está sendo investigado e até o momento os bandidos não foram identificados pela polícia. A vítima permanece no hospital, mas passa bem. Olha a previsão de chuva, mas por enquanto tem sol. Estamos com imagens ao vivo da Avenida Dante Michelini, a Praia de Camburi, nas vias trânsito tranquilo. Agora imagens da Reta da Penha. Nesta quarta-feira, a Grande Vitória tem sol e chuva passageira em alguns momentos. Vento moderado e forte no litoral. Em Vitória, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Na região sul, sol e chuva passageira em alguns pontos. Há chance de geada nos trechos mais altos pela manhã. O mar fica bastante agitado, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Na região serrana, sol e previsão de chuva. Nas montanhas também tem chance de geada nos trechos mais altos, que podem ter temperatura mínima de 9 e máxima de 21 graus. E na região norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 13 e máxima de 28 graus. Sempre frio, né? Tá frio essa semana frio, ainda, gente. Né? Olha, pessoal, a União faz acontecer na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Moradores estão resgatando a beleza da região e das praias também. O projeto é lindo e a comunidade unida é ainda mais. Veja na reportagem. O trabalho envolve transformação em todo o processo, a começar por quem executa o serviço, o representante comercial e o mecânico automotivo como auxiliares de obra. É porque na visão do Juarez e do José, trabalhar pela Praia da Baleia é devolver à natureza todo o bem que ela oferece a eles todos os dias. Isso aqui é o paraíso que eu sempre digo a todas as pessoas que chegam aqui. Bem-vindo ao paraíso Ponta da Fruta, certo? E ouvir o murmúrio do mar. Isso é um sossego, isso é uma paz tão grande que você não imagine. A gente vem para ajudar, para somar, né? A gente tira um pouquinho do nosso tempo para estar aqui também ajudando. A obra é parte do projeto de humanização da Praia da Baleia em Ponta da Fruta, Vila Velha. Cerca de 115 pessoas estão envolvidas de alguma maneira. Aqueles que, por falta de tempo, não podem colocar a mão na massa, ajudam com doações. Tudo para que o serviço não pare.
a Ponta da Fruta, por um momento, ela estava muito assim esquecida. E a gente chegamos à conclusão que precisávamos de se unir. E isso deu muito certo e está provando que a nossa união que fez acontecer, está fazendo acontecer em Ponta da Fruta. E como a gente não tem condições de poder estar junto com essa equipe aqui, e quem não pode vir dar o seu trabalho aqui no momento, a gente paga as pessoas, ajuda a contribuir, né, de alguma maneira. Eu sou comerciante aqui há 28 anos, agora estou começando a ver, começar umas melhoriazinhas, que estava muito parada essa cidadezinha, parada mesmo no tempo. Agora, com a união do povo, dos comerciantes, das pessoas, dos moradores, começou a dar uma reagida, digamos. 2.570 metros de orla vão ter meio-fio e calçamento para preservar a restinga. A orla ainda vai receber academia popular, parque para as crianças. A ideia dos moradores tem apoio da Prefeitura de Vila Velha, que ajuda oferecendo o material. Nosso projeto é verão 2020-21. A Prefeitura tem se empenhado em nos ajudar na medida do possível, que a gente sabe que muita gente demanda esse serviço, mas ela tem nos ajudado com a capina, tem doado meio-fio, fez a limpeza sob nosso comando do Morro da Igrejinha, junto com a comunidade católica Nossa Senhora do Nazaré, que também nos apoia. E nós estamos pleiteando agora com a Prefeitura, para esse ano de 2020 ainda, um mirante lá em cima no Morro da Igrejinha, onde a gente vai ver toda a praia rasa, inclusive a Praia do Lé, lá em Guarapari. O projeto também contempla a instalação de 25 portais como esse daqui. Em cada um deles, o nome de um animal típico que costuma visitar a Praia da Baleia. É trabalho de dia, de noite, e se antes de terminar a obra já dá um orgulho danado, imagina só quando o projeto for concluído. Até o cafezinho que passa alguém aqui, nos oferece um cafezinho, é uma contribuição, só o fato de nos apoiar já é uma grande ajuda. E resgatamos o orgulho, que a Ponta da Fruta, infelizmente nos noticiários, eram sempre imagens negativas. E o circuito turístico Ponta da Fruta está trazendo essa positividade para o bairro. Puxa vida, que orgulho dessa comunidade, né? Verdade. Que união maravilhosa dos moradores aí da Ponta da Fruta. Bom, antes de encerrar, eu queria mandar um beijo bem especial para o Jackson Cavalcante. Ele está online, tá pedindo para eu mandar um beijo para ele aqui no meu Instagram. Então, ó, Jackson Cavalcante, um beijo para você. E queria mandar também para o Leonardo Boldrini, que também está online, mandou uma foto nossa. Acabou de tirar uma foto nossa falando que está assistindo a Pantera Cor-de-Rosa. Então tá jóia. Detalhe para esse sapato seu também, né? Não, o sapato parece um bombom. Misericórdia, tá bonito. Ingrid sendo Ingrid, né, George? Olha, uma excelente tarde para você, se cuidem e amanhã estaremos juntos, tá bom? Gente, muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. A gente espera amanhã, 5 para meio-dia. Até lá.